Seja muito bem-vindo. Eu sou Ana Paula e este é o canal Contos Sombrios. Se você gosta de relatos sobrenaturais e fenômenos sem explicação, inscreva-se agora para não perder os próximos vídeos. Assista até o final e, se gostar do conteúdo, deixe seu like e comente de qual cidade está nos assistindo. Desde já agradeço. Anda, Carol, traz logo essa mala. Amor pegou o isopor com as garrafas de água e suco. A empolgação tomava conta de nós enquanto organizávamos tudo no carro. Íamos viajar para o litoral, curtir a praia e comemorar o aniversário de 8 anos da nossa filha mais nova. Só quem não mora perto do mar sabe a alegria de um passeio assim. Ver o oceano era sempre uma emoção. Meu marido havia conseguido uma semana de férias e as minhas também coincidiram. Tudo parecia perfeito. Antes de entrar no carro, dei uma última olhada para a casa. Fechou tudo, amor. Tem certeza? Sim, querida. Ele respondeu com um sorriso. As meninas no banco de trás estavam ansiosas. Bora, pai, gritaram rindo. A viagem seguiu tranquila. Uma delas mexia no celular, a outra ouvia música com os fones de ouvido. O rádio do carro não pegava bem, mas isso pouco importava. A expectativa crescia a cada quilômetro percorrido. Nossa, amor, que demora para chegar nessa casa. Calma, já estamos quase lá. E então, depois de horas na estrada, avistamos o mar. Todos sorrimos e batemos palmas. Havíamos chegado. Pegamos as chaves com um casal sorridente que nos esperava no portão. Arrumamos nossas coisas rapidamente e saímos para passear. Na volta, compramos um bolinho para cantar parabéns para Carol. Enchemos bexigas e celebramos. O primeiro pedaço foi para mim. Rimos, nos divertimos. Era uma noite perfeita. De repente, o som das risadas foi interrompido por sirenes. Luzes piscavam lá fora. O barulho de carros, ambulâncias e bombeiros crescia. Meu marido franziu a testa. Que movimentação é essa? Algum acidente? Não sei, que estranho. Ele saiu apressado para ver o que estava acontecendo. Eu o segui, mas antes olhei para as meninas e ordenei: fiquem aqui. Do lado de fora, o cenário era caótico. Viaturas de polícia, bombeiros, ambulâncias, repórteres chegando com câmeras, pessoas chorando, gritando. Meu coração acelerou. Perguntávamos o que tinha acontecido, mas ninguém nos respondia. Todos pareciam ocupados demais para nos notar. Foi então que avistei o casal que nos entregara as chaves. A mulher chorava descontroladamente, abraçada ao marido. Meu Deus, que fatalidade! Ela repetia em prantos. Tentei perguntar o que houve, mas não obtive resposta. Foi quando ouvimos a voz de um policial no rádio. Incêndio devido a uma forte explosão de gás na casa 49, na Rua da Praia, com vítimas, um casal e 2 crianças. O vazamento de gás já foi controlado. Câmbio. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu e meu marido nos entreolhamos, e então corremos para casa. O fogo já estava quase extinto. O que restava da casa era apenas uma estrutura preta e carbonizada. Ficamos ali, paralisados, observando os bombeiros retirarem 4 corpos, 2 adultos, 2 crianças. Quando as macas passaram por nós, soltamos um grito horrendo. Elas atravessaram nossos corpos como se não estivéssemos ali. E foi nesse momento que entendemos. Nós nunca saímos daquela casa. Os anos passaram. A casa foi restaurada e voltou a ser alugada para turistas. Certo dia, uma família passeava por ali e parou ao ver a placa de "Aluga-se". O garotinho do casal acenou para a entrada da casa. A mãe, curiosa, perguntou: "Está acenando para quem, filho?" "Para as 2 garotinhas que estão ali no portão, mamãe." Ela sorriu, sem dar importância. "Não tem ninguém ali, filho." Não é a primeira vez que carrego espíritos dentro do carro, mas essa, com certeza, foi a mais marcante, pois tive uma conversa com um deles. Trabalho como motorista de aplicativo há algum tempo. Levo todo tipo de passageiro e, sempre que possível,
troco algumas palavras. Algumas conversas são banais, outras interessantes, e algumas simplesmente perturbadoras. No ano passado, no dia 25 de dezembro de 2023, por volta das 11 horas da manhã, transportei um passageiro que era um demônio. Sim, um demônio. Mas não pensem que eles são como retratados em pinturas antigas, com chifres e garras afiadas. Pelo contrário, eles se parecem conosco. A diferença está no cheiro. Um odor podre, sufocante, de carne em decomposição. O enxofre do inferno. No entanto, essa não é a história que quero contar. O que aconteceu recentemente foi muito mais estranho. Era dia 19 de março de 2024, por volta das 19 horas. A chuva tinha acabado de parar e eu decidi continuar dirigindo, mesmo já tendo batido minha meta do dia. Um pouco a mais nunca faz mal. Estava transportando uma passageira que embarcara no Jardim Paulista. Seu destino? Um local atrás do cemitério da Consolação. O trajeto não era longo, mas devido ao trânsito causado pela chuva, levou mais tempo do que o esperado. Segui pela Rua Bela Sintra, depois peguei a Rua da Consolação. O cemitério surgiu ao lado, seus portões de ferro ainda reluzindo com os resquícios da chuva. Entrei à direita, depois novamente. Poucos metros adiante, deixei a passageira próximo de uma pracinha. Foi nesse momento que ela entrou. Uma mulher, jovem, aparentando 20 e poucos anos. Vestia um vestido antigo, provavelmente dos anos 30 ou 40, um modelo que eu só tinha visto em fotografias em preto e branco. Ela se sentou calmamente no banco de trás e, com uma voz suave, pediu: "Senhor taxista, poderia me levar para a casa dos meus pais? Estou atrasada." A frase ecoou dentro do carro. Meus pelos se arrepiaram. Olhei pelo retrovisor e lá estava ela, uma figura pálida, mas muito real. Meu coração acelerou, mas respirei fundo. Então respondi: "Moça, primeiro, eu não sou taxista. Segundo, você já morreu há muito tempo." Ela franziu o senho, confusa. "Moço, eu não morri." "Morreu sim. Você não percebeu, mas tem repetido essa mesma caminhada por anos. É hora de partir. Seus pais também já foram. Tenho certeza de que estão esperando você do outro lado." A moça ficou em silêncio por alguns segundos. Seus olhos pareciam perdidos, como se uma memória distante estivesse emergindo de um abismo profundo. Então, ela sorriu. Um sorriso triste, mas de alívio. "Obrigada, moço. Agora eu sinto." E então, algo aconteceu. Uma pequena luz brilhou dentro do carro. Uma luminescência suave e pálida que envolveu a passageira. Aos poucos, ela foi desaparecendo, desfazendo-se no ar como fumaça dissipando ao vento. O carro ficou em silêncio. O ar-condicionado continuava ligado, mas eu ainda podia sentir um leve arrepio em minha pele. O que tinha acabado de acontecer? Como eu sabia o que dizer para ela? Não era a primeira vez que acontecia algo assim, e provavelmente não seria a última. Alguns espíritos simplesmente não sabem que partiram e continuam vagando. De vez em quando, como aconteceu naquela noite, eu os ajudo a encontrar o caminho. Liguei o rádio para quebrar o silêncio e segui viagem. Era apenas mais uma noite na cidade, ou quase isso. Fiquei acordada até tarde assistindo a uma maratona de filmes com minha irmã. No meio da noite, depois que ela adormeceu, vi o mouse do computador se mexer sozinho. Chamei minha irmã para contar, mas ela disse que poderia ser algum animal puxando o cabo e que eu deveria deixar isso para lá. Disse que não era nada e voltou a dormir. De repente, uma figura negra apareceu atrás da porta. Virou-se, apontou para mim e deu um grito. Aquela coisa desapareceu e o armário começou a balançar. A porta se fechou com muita força, fazendo um barulho ensurdecedor. Meses depois, certo dia, minha irmã me encontrou desmaiada no meio da floresta. Disse que eu estava falando em outro idioma e não parava de rir. Assim que chegamos em casa, fui me deitar para dormir. Mas algo me jogou da cama e me atacou. Depois de um tempo, aquilo desapareceu. Eu estava com tanto medo que não conseguia mais dormir. Tudo parecia tão real
que no dia seguinte senti dores por todo o corpo. Alguns dias depois, minha mãe me ligou e disse que tinha más notícias. Minha tia havia falecido havia alguns meses. Ninguém sabia exatamente como, mas era algo muito estranho. Certa noite, minha mãe acordou assustada com alguém agarrando seus tornozelos e puxando-a para fora da cama. Ela jurava que era apenas um sonho ruim. Um tempo depois, resolvi passar um fim de semana na casa do meu avô. Estava deitada no sofá e, sem perceber, adormeci. Quando acordei, já era noite e vi a silhueta de uma mulher me observando. Não podia acreditar no que via. Assustada, chamei minha mãe e contei o que tinha acontecido. Ela não me levou a sério, disse que era apenas um pesadelo, mas eu sabia o que tinha visto. Era real. Fui até o quarto de minha mãe. A mulher estava lá. Usava uma camisola preta e tinha cabelos curtos. Dessa vez, minha mãe também a viu. Ela estava parada em frente ao espelho, olhando-nos de lado. Então se virou e, quando vimos seu rosto, sentimos um arrepio gelado. Ela não tinha olhos. Era minha tia. Outra noite, acordei de repente e a vi sentada no sofá. Ficamos nos encarando por um longo tempo. Então ela levantou o braço, abriu a mão e, ao desaparecer, deixou algo cair no chão. Era um bilhete. Nele estava escrito: "Devolvam os meus olhos." Todo Halloween, uma estranha e grotesca velha caminha pelas ruas, espreitando crianças que estão sozinhas. Alguns a chamam de a trocadora de pernas. Outros simplesmente se referem a ela como a velha da perna. Há quem diga que ela já foi uma bruxa, punida séculos atrás por um crime horrível. Sua sentença? Ter suas pernas arrancadas e substituídas por membros de cadáveres. Desde então, na noite das bruxas, ela vaga em busca de novos pares. Eu nunca acreditei nessas histórias. Para mim, eram apenas contos assustadores para manter as crianças dentro de casa. Mas naquela noite, aprendi da pior maneira que algumas lendas são reais. Era Halloween, e eu havia saído para pegar alguns doces. Meus amigos já tinham ido embora, mas decidi andar um pouco mais antes de voltar para casa. A rua estava silenciosa. Apenas as lanternas de abóbora iluminavam a calçada. Eu me distraí, observando uma decoração animada de um esqueleto, quando ouvi um ruído estranho vindo dos arbustos ao meu lado. Um farfalhar lento e arrastado. Virei-me e vi uma figura emergindo da vegetação. Uma velha, com a pele pálida e enrugada, cabelos negros grudados à cabeça, como se estivessem molhados. O que mais me chamou a atenção, no entanto, foi o que ela segurava nas mãos. Uma perna humana, ensanguentada, como se tivesse sido arrancada recentemente. Ela sorriu para mim, e seus dentes eram podres e irregulares. "Quer uma perna?" perguntou. Sua voz era rouca, quase um sussurro. "Você quer uma perna?" Meu coração disparou. Por um momento tentei me convencer de que era apenas uma brincadeira de Halloween, que talvez fosse uma atriz tentando assustar os passantes, mas havia algo errado. O cheiro metálico de sangue pairava no ar, e os olhos da mulher eram fundos, vazios, como se não houvesse vida dentro deles. Dei um passo para trás. Ela avançou. "Quer uma perna?" repetiu, dessa vez com mais insistência. Engoli em seco e tentei me afastar, mas ela continuou vindo, arrastando os pés, segurando aquela perna decepada como se fosse um prêmio. Meu instinto gritava para correr, mas eu estava paralisado pelo medo. "Não, eu não quero uma perna!" gritei desesperado. Assim que as palavras saíram da minha boca, a expressão da velha mudou. Seu sorriso se desfez e deu lugar a um olhar de fúria. Seus olhos brilharam com um vermelho doentio. Antes que eu pudesse reagir, ela se moveu mais rápido do que eu julgava possível, e então senti uma dor lancinante. Um grito horrível ecoou pela rua escura. Eu caí no chão, sem forças. Olhei para baixo e vi que minha perna direita havia desaparecido. O espaço onde ela estivera agora era um vazio de carne rasgada e sangue quente jorrando no asfalto. A dor era insuportável. Ouvi passos correndo, vozes, pessoas gritando.
Quando finalmente olharam para mim, tudo o que encontraram foi um menino deitado no chão, banhado em sangue. A velha havia sumido. Desde então, dizem que na noite de Halloween, se encontrar a mulher das pernas, há apenas uma resposta correta para sua pergunta. Se você responder não, ela arrancará uma das suas. Se disser sim, tentará prender em você a perna decepada que carrega. A única forma de escapar dela é dizendo: eu quero minhas 2 pernas. Se responder dessa forma, ela o deixará em paz e desaparecerá na escuridão. Mas lembre-se, se um dia você sentir um farfalhar nos arbustos e ouvir aquela voz rouca perguntando: quer uma perna? Escolha suas palavras com muito cuidado, pois a velha da perna sempre volta e ela sempre encontra alguém novo. Toda noite antes de dormir, eu fazia um carinho no meu cachorro. Era um ritual sagrado entre nós, algo que nunca falhava, não importava o quão cansado ou irritado eu estivesse. Aquele pequeno gesto parecia alegrar meu cão e, de certa forma, também me confortava. Mas naquela noite algo estava diferente. Foi um dia infernal no trabalho. Nada parecia dar certo. E, para piorar, meu chefe resolvera pegar no meu pé por motivos ridículos. Quando finalmente cheguei em casa, tudo o que queria era um pouco de paz. Abri uma garrafa de conhaque, despejei uma dose generosa e bebi rapidamente, sentindo o líquido quente escorrer pela garganta. Outra dose veio logo em seguida. Ao preparar o jantar, minha cabeça já estava pesada pelo álcool. Foi então que, num movimento descuidado, a faca deslizou dos meus dedos molhados e cortou minha mão. O corte não foi profundo, mas o sangue escorreu rápido. Xinguei baixinho, irritado, e fui até o banheiro para estancar o sangue. Meu cão me observava do canto da cozinha, abanando o rabo. Ele sempre ficava animado quando eu chegava em casa, esperando pacientemente por um carinho e, claro, por sua comida. Mas naquela semana, eu estava tão sobrecarregado que mal lembrava das minhas próprias necessidades. Eu havia esquecido de alimentá-lo por 2 dias. Não me dei conta do olhar faminto dele. Naquele momento, só queria deitar e esquecer aquele dia de merda. Mesmo exausto, estendi a mão ensanguentada e fiz um leve carinho em sua cabeça. Ele lambeu meus dedos e senti sua língua áspera tocar o ferimento. Sorri de canto, achando graça naquilo, e fui para o quarto. O álcool já fazia efeito e eu apaguei rapidamente, sem me preocupar em alimentar meu melhor amigo. Acordei no meio da noite sentindo algo quente e úmido ao lado da cama. Um som estranho, como algo sendo mastigado. Minha visão estava embaçada, a mente ainda nublada pelo conhaque. Pisquei algumas vezes até que a cena diante de mim fizesse sentido. Meu cachorro estava coberto de sangue. Suas patas, o focinho, até mesmo parte do pelo no peito estava tingida de vermelho escuro. Meu coração acelerou. Sentei-me abruptamente, sentindo uma onda de pânico subir pelo peito. Foi então que percebi algo ainda mais terrível. Minha mão esquerda, ou melhor, o que deveria ser minha mão esquerda. Ali onde antes estavam meus dedos, agora havia apenas carne mutilada. Sangue escorria do que restava da minha palma. Um calafrio percorreu minha espinha quando percebi que um dos meus braços simplesmente não estava mais ali. A dor veio logo depois como uma onda avassaladora. Gritei. O cão me olhava, a cabeça levemente inclinada, como se tentasse entender meu desespero. Seus olhos, antes tão carinhosos, agora tinham um brilho selvagem. Meu corpo começou a tremer. Naquele momento entendi. Eu o havia deixado com fome por dias. Ele não tinha comida, mas tinha o cheiro do meu sangue. E naquela noite eu me tornei o jantar. Depois desse dia, nunca mais dormi com o braço fora da cama. Nunca mais esqueci de alimentar meu cachorro. Nunca mais bebi antes de dormir. Mas o pior de tudo, nunca mais olhei para ele do mesmo jeito.
Meu nome é Cis, e esta é a última coisa que vou escrever. Eu e minhas melhores amigas, Ying, Spice e Nana, sempre fomos fascinadas por histórias de terror. Desde que começamos a estudar juntas, compartilhávamos lendas urbanas, assistíamos a filmes assustadores e até tentávamos nos desafiar a visitar lugares supostamente assombrados. Foi assim que tudo começou. Nossa escola tinha uma lenda antiga sobre uma garota que desapareceu no banheiro feminino. Depois do ocorrido, a porta da cabine onde ela sumiu foi trancada e nunca mais aberta. Diziam que se alguém entrasse lá, poderia vê-la, ou pior, desaparecer como ela. Claro que não resistimos à tentação de investigar. Naquela noite, esperamos todos irem embora antes de nos reunirmos diante do banheiro trancado. O corredor estava silencioso, apenas o som distante dos grilos quebrava a monotonia. Usando um gancho, destranquei a porta. Meu coração disparou quando empurrei a madeira rangente. O banheiro estava estranhamente limpo, nenhum sinal de algo errado. Mas, no chão de uma das cabines, encontramos uma câmera. O mais bizarro, ela ainda estava ligada e com a bateria cheia. Peguei a câmera e comecei a olhar as fotos. Eram imagens do próprio banheiro, todas tiradas no escuro. Parece que estavam tentando capturar um fantasma, murmurei. Ah, já ouvi falar disso, Nana disse animada. Se um lugar é assombrado, basta tirar fotos no escuro. E às vezes um fantasma aparece. Ying ficou visivelmente desconfortável. Podemos ir agora? Antes que ela saísse, Nana sugeriu que tirássemos uma foto juntas. Ying, Spice e Nana posaram enquanto eu segurava a câmera e apertava o botão. O flash iluminou o banheiro por um instante, e depois tudo voltou à penumbra. Saímos rapidamente, apagamos a luz e fechamos a porta atrás de nós. No caminho para casa, meu celular tocou. Número privado. Atendi hesitante. Apague, sussurrou uma voz rouca do outro lado. Apague. A ligação caiu. Meu estômago revirou, mas tentei ignorar. Quando cheguei em casa, conectei a câmera ao laptop para ver as fotos com mais calma. Mas algo estava estranho. Na imagem que eu tinha tirado no banheiro, Nana parecia diferente. Seu cabelo estava esquisito, como se estivesse se movendo sozinho. Tentei ligar para ela, mas não atendeu. Voltei a olhar a foto. Meu sangue gelou. Nana havia desaparecido completamente da imagem. Pisquei, achando que era coisa da minha cabeça. Olhei de novo. Agora, o cabelo de Spice parecia mais longo, como se não fosse dela. Meu coração disparou. Liguei para Spice. Oi, Cis, o que foi? Algo estranho aconteceu. Você lembra da foto que tiramos no banheiro? Claro. Nana estava nela, certo? Sim, por quê? Ela sumiu da foto. Agora só tem você e Ying. E seu cabelo parece mais longo. A ligação foi cortada. Tentei ligar de volta, mas Spice não atendeu. Olhei para a foto outra vez. Meu corpo congelou. Agora, Spice também havia desaparecido. Só restava Ying, parada sozinha no banheiro. Mas atrás dela, havia uma mulher, pele pálida como cera, cabelos longos e desgrenhados cobrindo parte do rosto. Meu telefone tocou novamente. Número privado. Atendi com a voz trêmula. Apague as fotos. Era Ying. Apague as fotos. Ying, o que está acontecendo? Onde você está? Apague as fotos. A ligação caiu. Foi quando ouvi batidas na porta do meu apartamento, fortes, insistentes. Meu corpo inteiro ficou paralisado. Quem é? Gritei. Silêncio. Caminhei devagar pelo corredor. Meu coração martelava no peito. Olhei pelo olho mágico e vi outro olho me olhando de volta. Soltei um grito e corri para o quarto. Peguei a câmera e com as mãos tremendo apaguei todas as fotos. As batidas cessaram imediatamente. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer som. Me encolhi na cama tentando segurar o choro. Respirei fundo. Peguei a câmera e tirei uma selfie. Na manhã seguinte, minha colega de quarto voltou para casa. Mas eu não estava mais lá. Eu e minhas amigas fomos declaradas desaparecidas. Nenhum rastro, nenhuma pista.
Apenas uma última foto foi encontrada no meu laptop. Uma foto minha, com uma mulher de cabelos longos parada atrás de mim. Alguém disse uma vez que o que faz um ser humano é a sua infância, que essa fase marca e decide definitivamente o que seremos para o resto da vida. Quando penso no passado, lembro-me bastante de Dona Rosa. Meu nome é Tomás. Desde que me entendo por gente, Dona Rosa esteve presente na minha vida. Pelo que sei, ela foi babá da minha mãe e de seus irmãos, tomada sob a proteção do meu avô. Com o tempo, tornou-se muito mais do que isso: governanta, conselheira, guardiã da família. Agora cuidava de mim, dos meus primos e irmãos. Mas eu era diferente. Enquanto as outras crianças corriam pela varanda da casa, subiam nas goiabeiras e brincavam de esconde-esconde, eu ficava parado, um garoto frágil, de cadeira de rodas, sempre dentro do quarto. Apenas observava, desejando poder me juntar a eles. Aos poucos começaram a me ignorar, até mesmo fugir de mim. Talvez tenham esquecido que eu existia. Meus próprios pais pareciam distantes. Vivia preso em uma bruma de sonhos. A casa era enorme e antiga, com janelas de madeira escura que rangiam ao menor vento. Seus cômodos eram largos e recheados de móveis pesados, sempre cobertos por uma fina camada de poeira, como se o tempo ali passasse mais devagar. Durante o dia, o sol iluminava os vãos das cortinas e desenhava sombras estranhas pelo chão. À noite, porém, tudo mudava. A escuridão parecia ganhar vida, e os corredores, antes silenciosos, sussurravam segredos que apenas os mais atentos podiam ouvir. Mas Dona Rosa nunca me esqueceu. Ela fazia questão de reunir os meninos no quarto e contar histórias de terror. Narrava com um brilho nos olhos, como se enxergasse coisas que ninguém mais via. Contava sobre almas penadas que vagavam pela rua do hospital, aparecendo para transeuntes desavisados. Algumas dessas almas estavam apenas deslocadas, mas havia também os maus espíritos, almas de gente ruim, presas entre os mundos. Para ficar preso entre os mortos e os vivos, explicava ela, é preciso ter um apego forte à vida, algo que impede o espírito de partir. Dona Rosa também falava sobre demonologia, descrevendo entidades e criaturas que só alguns podiam enxergar. Suas histórias eram cheias de ensinamentos. Advertia sobre a prática do bem, o respeito e a resignação diante da vida. Condenava as paixões cegas, sempre citando exemplos de gente que, movida por sentimentos intensos, acabava encontrando um fim trágico. Uma noite, lembro-me bem, ela falou sobre a voz da casa. Há lugares que vivem, Tomás, casas que sentem. Elas guardam lembranças, segredos, e por vezes aprisionam aqueles que nelas se perdem. Não adianta fugir porque a casa nunca deixa. Eu estremeci. Algo naquelas palavras fazia sentido, como se Dona Rosa falasse de mim sem dizer meu nome. Você já ouviu algo chamando seu nome, menino? Ela perguntou, estreitando os olhos. Balancei a cabeça devagar. Talvez, sim. Talvez. Muitas vezes. Mas eu sempre achei que era minha imaginação. Eu era o que mais gostava de ouvi-la. Dona Rosa foi essencial para mim. Ela me ensinou sobre coisas que transcendiam a rotina de qualquer criança. Com ela compreendi segredos sobre a vida e a morte, o abandono dos meus pais e a indiferença das outras crianças. E então finalmente entendi. Eu estava morto e não sabia. Preso naquele quarto, minha alma ainda esperava por atenção. Ainda observava meus primos e irmãos, ansiando por algo que nunca mais aconteceria. Não distinguia o antes do depois, não compreendia que minha vida já havia se esvaído. Havia morrido ali, naquele quarto, anos atrás. Talvez por doença, talvez por fraqueza, ou quem sabe por pura negligência. Mas minha consciência ficou, esperando algo que nunca viria. Meus pais haviam parado de entrar no quarto há muito tempo. As crianças passavam por ele, mas nunca olhavam diretamente para mim. Eu achava que era indiferença, mas agora percebia que era medo. A presença gélida que sentiam sem saber de onde vinha. O arrepio na espinha ao se aproximarem da porta.
Dona Rosa foi a única que não se assustou, que nunca me ignorou. Acolheu-me como um dos vivos, ensinou-me, ofereceu-me carinho além do mundo dos mortos. Está na hora de ir, Tomás. Ela me disse certa noite com a voz suave. Você precisa descansar. Pela primeira vez percebi que eu podia escolher partir, que aquela casa, com suas sombras e sussurros, não precisava mais de mim, que eu não pertencia mais ali. Dona Rosa sorriu, segurou minha mão e sussurrou algo que eu não entendi. Mas de alguma forma soube que tudo ficaria bem, e então eu fui. Havia uma velha sem teto. Todas as noites ela dormia em um beco escuro e frio. Todos os dias vagava pelas ruas, vasculhando latas de lixo à procura de algo para comer. O tempo e a miséria haviam sido implacáveis com ela. Sua pele era enrugada como couro velho. Seus cabelos emaranhados escondiam parcialmente o olhar vazio. E mais do que tudo, sua boca era um deserto sem dentes. Ela já não lembrava há quanto tempo perdera todos. O único jeito de se alimentar era esmagando a comida com as gengivas numa mastigação lenta e dolorosa. Mas naquela noite, algo mudou. Enquanto revirava o lixo de um beco estreito, avistou um brilho avermelhado na poça suja entre os sacos rasgados. Quando se abaixou para olhar mais de perto, encontrou algo inesperado. Uma dentadura, aparentemente perfeita, banhada em sangue escuro. Seus olhos brilharam com a descoberta. Pegou o objeto e limpou-o com um pedaço de pano sujo. Com mãos trêmulas, levou-o à boca e o encaixou. O ajuste era perfeito, como se tivesse sido feito para ela. Um estranho formigamento percorreu sua gengiva e uma fome avassaladora tomou conta de seu estômago vazio. Queria testar aqueles dentes novos. Revirando o lixo, encontrou um tomate murcho e o mordeu. A dentadura cortou a fruta com uma precisão impressionante. Maravilhada, mastigou com força, sentindo-se mais viva do que nunca. Mas sua fome só aumentava. Ela caminhou pela rua, olhos vidrados procurando mais comida. Encontrou uma batata meio crua e mastigou sem dificuldade. Depois, uma cenoura dura que seus dentes trituraram como se fosse manteiga. Mas nada saciava aquela fome crescente. Então, um gato de rua passou correndo à sua frente. Antes que ele pudesse fugir, a velha o agarrou. O animal gritou e arranhou, mas ela não hesitou. Abriu a boca e o devorou inteiro, roendo ossos e carne, como se fosse um banquete. A cada mordida sentia-se mais forte, mais poderosa. A fome, no entanto, persistia. Caminhava pelas ruas quando um policial que fazia a ronda noturna a avistou. Ele a viu mordendo um poste de luz enferrujado e se aproximou. "Senhora, está tudo bem?" perguntou hesitante. Ela parou e virou-se lentamente para encará-lo. Seu rosto estava pálido, olhos fundos, mas o mais assustador eram os dentes, os maiores e mais afiados que ele já vira. Antes que o policial pudesse reagir, ela se lançou sobre ele. O estalo dos dentes cortando carne ecoou pela rua vazia. Ele tentou lutar, mas a velha era muito mais forte do que parecia. Ela arrancou sua manga com uma mordida e num instante devorou a arma, o cinto e, por fim, o próprio homem. Tudo o que restou no chão foram o distintivo e as algemas. Ela se ergueu, sentindo-se cada vez mais ágil, mais insaciável. Viu um garoto pedalando uma bicicleta, saltou na frente dele e, num instante, devorou tanto o garoto quanto a bicicleta. Mas ainda não estava satisfeita. Passou por 2 sem-teto que dormiam na calçada e os devorou antes que tivessem tempo de acordar. Um carro parou no semáforo. A velha arrancou o motorista pela janela e o mastigou como se fosse um pedaço de carne macia. Mas a fome nunca passava. Correu pelas ruas vazias, desesperada. Então, sentiu algo estranho. Um gosto de ferro inundou sua boca. Olhou para as próprias mãos e percebeu que começava a devorar a si mesma. Primeiro um dedo, depois o braço. Cada mordida a deixava ainda mais desesperada, incapaz de parar. A dentadura estalava, mastigando carne, ossos, até que não sobrou nada além de uma poça de sangue no asfalto. Pouco antes do amanhecer, um velho sem-teto caminhava pela calçada.
Seus olhos cansados avistaram algo brilhando entre o sangue coagulado. Abaixou-se e pegou a dentadura. Limpou-a com um pano puído e a colocou na boca. Ficou perfeita. Então, ele sorriu e sentiu fome. Quando eu era mais jovem, morava no interior de Goiás, em uma pequena cidade cercada por fazendas. Meu primo, alguns amigos e eu passávamos as férias escolares explorando essas terras de bicicleta. Só voltávamos para casa para almoçar e depois, apenas quando a noite caía. Em nossas aventuras, confesso que cometíamos pequenos delitos de moleque. Roubávamos espigas de milho e algumas frutas dos pomares. Mas uma tarde em especial ficou marcada para sempre em minha memória. Foi quando meu primo nos falou sobre um lugar onde, segundo ele, viviam seres estranhos. E aí, querem conhecer um lugar diferente? Que tal um pequeno riacho a uns 15 minutos daqui? Dizem que aquelas águas abrigam o nego d'água. Acho melhor não, respondi. Não sei nadar direito e, além disso, logo vai escurecer. Os outros riram e me chamaram de medroso. A verdade é que não acreditava nessas criaturas sobrenaturais, mas algo naquela história me deixou inquieto. Apesar do receio, fomos. Não queríamos parecer covardes. Pedalamos até um belo riacho cercado por árvores e vegetação densa. Meu primo começou a contar uma história antiga sobre aquele lugar. Segundo ele, um casal atravessava o riacho em um pequeno barco de madeira, levando um bebê recém-nascido. A mãe segurava a criança no colo e amamentava, enquanto o pai remava. De repente, ela viu uma mão saindo da água. Tinha 3 dedos longos com unhas afiadas e escuras. Aterrorizada, tentou alertar o marido, mas ele estava de costas e não viu nada. Com voz baixa, ela repetia: "Pegue o facão e corte, pegue o facão e corte." Quando finalmente olhou para trás, viu aquela coisa se aproximando do barco. Sem hesitar, pegou o facão e, no momento exato, cortou a mão da criatura. A coisa desapareceu nas profundezas do riacho, mas a mão decepada ficou no barco, ainda se contorcendo. Segundo a lenda, os fazendeiros da região acabaram abandonando suas terras, pois muitos animais desapareceram, supostamente atacados pelo nego d'água durante a noite. O clima ficou pesado após essa história, e eu sugeri que voltássemos para casa antes do anoitecer. Foi então que ouvimos um som de algo caindo na água. 2 dos nossos amigos haviam pulado no riacho e brincavam zombando da lenda. "E aí, será que o nego d'água vai nos pegar?" disse um deles rindo. "Espero que ele não tenha perdido a outra mão, senão como vai nos matar?" brincou o outro. Rimos, mas logo o clima mudou. Um deles, que havia se afastado mais, começou a gritar. Pensamos que era uma brincadeira, até que ele afundou abruptamente como se algo o puxasse. O outro saiu da água em desespero e todos começamos a gritar por socorro. Uma caminhonete surgiu na estrada de terra e um homem desceu apressado, usando um chapéu de couro surrado. "Pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo aqui? Não sabem que já morreu gente nesse lugar por causa do nego d'água?" Antes que pudéssemos responder, ouvimos um som estranho vindo da mata. Era como latidos, mas não eram de cachorro. O homem arregalou os olhos. "Céus, vamos embora daqui! Esse som é dele!" Contamos sobre nosso amigo desaparecido, mas o homem apenas lamentou. "Se ele foi levado, não tem mais volta." Momentos depois, o corpo do nosso amigo apareceu boiando na água, coberto de sangue. A polícia nos impediu de ficar, mas conseguimos ver o estrago. Faltava um olho, o rosto estava deformado e um dos pés estava preso apenas por um tendão. Aquela imagem me assombrou por muito tempo. No dia do enterro, meu primo estava devastado. Sentia-se culpado. "Eu só queria assustar vocês. Achei que era apenas uma lenda. Devia ter te ouvido quando disse para não irmos." Depois daquele dia, ele nunca mais quis saber de lagos, riachos ou qualquer corpo d'água, e eu também não. Eu me lembro bem. Era meados de 1980, o ano em que tudo mudou. Eu estava desempregado e não conseguia mais sustentar minha família. Meus filhos andavam descalços, com roupas velhas e rasgadas.
Muitas vezes não tínhamos o que comer. Minha esposa estava desesperada e eu, triste, afogava meu desalento na bebida. Foi então que um amigo me avisou que a companhia ferroviária estava contratando trabalhadores braçais. Apresentei-me no escritório da empresa e soube que precisaria passar por um teste de aptidão física e uma prova escrita. Fiquei nervoso, mas não desanimei. No dia marcado, fui o primeiro a chegar. Muitos compareceram, mas já na primeira fase, vários foram eliminados. Passei nos testes e na prova escrita. Quando vi meu nome na lista de aprovados, quase desmaiei de emoção. Minha família e eu nos abraçamos e choramos juntos. O trabalho era árduo. Trocávamos trilhos, assentávamos novas vigas e construíamos quilômetros de ferrovias. Mas a recompensa veio logo. No primeiro mês recebi um salário generoso. Meus filhos passaram a andar bem vestidos, minha esposa sorria ao fazer compras e mais tarde conseguimos até comprar uma casa. O problema era o tempo longe de casa. Passava meses viajando. Aos poucos, a relação familiar esfriou. Meus filhos já não conversavam comigo. Minha esposa vivia em lágrimas e dizia estar solitária. Até que, um dia, percebi que não havia mais espaço para mim ali. Senti-me um estranho em minha própria casa. Foi então que decidi partir. A empresa mantinha casas para funcionários ao longo da ferrovia. Conhecia 3 delas, desocupadas há muito tempo. Isoladas, ficavam em meio à mata fechada. Precisava de um lugar para recomeçar e fui para lá. A caminhada até o local foi longa, 10 quilômetros por uma estrada de terra, depois mais 2 a pé pelo matagal, até avistar as 3 casas. Escolhi a do meio, que parecia a mais conservada. Passei o dia limpando e, exausto, deitei-me cedo. O silêncio era profundo, só interrompido pelo cricrilar das cigarras e o canto de aves noturnas. Vencido pelo cansaço, adormeci. Fui despertado pelo apito estridente de um trem. Olhei o relógio, 3 da manhã. Ainda atordoado, tentei dormir novamente, mas então ouvi murmúrios do lado de fora. Vozes sussurravam, risadas ecoavam e passos arrastavam-se pela terra. A princípio, achei que fossem novos vizinhos chegando. Pela manhã, curioso, fui cumprimentá-los, mas, para minha surpresa, as casas ao lado continuavam vazias. Passei o dia inquieto, tentando racionalizar o ocorrido. Talvez fosse apenas o cansaço me pregando peças. Na noite seguinte, resisti ao sono, atento a qualquer ruído. Pouco antes das 3, fortes batidas soaram na porta. Segurei um cabo de vassoura e perguntei: "Quem está aí?" Nenhuma resposta. Não ousei abrir a porta. Deitei-me novamente. Assim que encostei a cabeça no travesseiro, o trem apitou, fazendo as paredes estremecerem. Olhei o relógio. 3 da manhã, pontualmente. No terceiro dia, determinado a não me assustar, fui para a cama tentando ignorar os medos. Mas, como num ritual macabro, às 3 da madrugada, uma nova perturbação. Cânticos, passos, vozes. Parecia uma procissão passando diante da minha casa. Levantei-me e fui até a janela. Assim que afastei as cortinas, o silêncio caiu como um manto pesado sobre o ambiente. Até os grilos calaram. Foi então que senti o cheiro forte de velas queimadas. Voltei apressado para a cama, tremendo. Quando alcancei a porta do quarto, parei, horrorizado. Sob a luz fraca da lua, vi uma mulher sentada na minha cama. Penteava os cabelos calmamente, como se estivesse se preparando para dormir. Meu coração quase parou. Aterrorizado, busquei o interruptor. Assim que acendi a luz, a mulher desapareceu. Meu corpo inteiro tremia. Alucinações, tentei me convencer. No dia seguinte, uma tempestade me prendeu em casa. O dia foi cinzento, mas a noite chegou clara e silenciosa. Determinado a dormir, percorri os cômodos apagando as luzes. Ao me virar para ir ao quarto, meu sangue gelou. Uma senhora muito estranha estava parada à minha frente. Seus olhos arregalados fitaram os meus antes de soltar um grito aterrador. O choque me fez cair de costas. Minha cabeça bateu no chão e a dor foi avassaladora. O mundo escureceu. Acordei no chão, tonto. Mas algo estava errado. Sentia toques, presenças invisíveis ao meu redor.
Vozes misturavam-se num coro fantasmagórico. De repente, um grito uníssono explodiu. Saia daqui, maldito! Atendi sem hesitar. Fugi pela porta tropeçando até os trilhos. Corri desesperado, sem rumo. Foi então que senti um impacto brutal nas costas. O mundo girou. Caí sobre as pedras e, horrorizado, vi as rodas metálicas do trem dilacerando meu corpo. Meu sangue tingiu o aço quente. Antes de a escuridão me consumir por completo, ouvi o último apito do trem das 3 horas.